Vamos lá. Olá, boa noite amigos, boa noite ou boa tarde ou bom dia, no horário que você estiver assistindo esse vídeo aí pelas redes sociais ou pela nossa web TV. Nós queremos falar hoje sobre uma lei, que é a Lei 2720, que ela passou em regime de urgência na Câmara dos deputados federais, e essa lei, pelo que eu já pude entender aqui com o amigo Rodrigo, esta lei, ela já saiu na calada da noite e, por jeito, ela não teve um tempo hábil, né, para ser debatida e ver quais os benefícios dessa lei e o que ela ia atingir. Tá? Já começa por aí. Mas o Rodrigo vai falar isso aí. O Rodrigo agora, ele leu, ele releu, ele entendeu tudo o que a lei está querendo falar. Mesmo ele não sendo jurista, né, eu sou jurista, né, e estou aqui apenas para dar uma ênfase para esse projeto aqui, e como a gente tem um microfone na mão, ampliar também aquilo que você gostaria de falar, né? Mas é muito importante que você preste atenção, porque hoje o nosso país está um pouco estranho, tá? Está acontecendo algumas coisas que são muito estranhas e alheia a muitas vezes a nossa vontade. E a vontade popular, não a nossa, a vontade popular, a vontade de você, cidadão. Né? Porque se nós não tomar ciência, se nós não cuidar, se nós não olhar, se nós não cobrar, nós vamos engolir depois em seco essas coisas que estão vindo. Tá? E essa lei, ela não traz benefício para o cidadão. Essa lei, ela está lá para criar uma barreira de proteção para aqueles que estão lá para nos representar. Tá? Para eles se autoprotegerem. Tá? Então, ela não passou no Senado ainda. Você pode cobrar o seu senador, você pega aí o e-mail dele, o telefone, o contato que você tiver, manda mensagem para ele. Senador, por favor, por gentileza, o senhor barra essa lei, nós não queremos essa lei, nós não queremos ter as nossas liberdades cortadas, nós não queremos isso aí, vai começar, né, daqui a pouco é essa, daqui a pouco é outra, e aí, quando nós vemos, nós não podemos mais manifestar mais nada, né? Correto, Paulo. Rodrigo, eu vou deixar a palavra contigo agora, tu vai explanar para os nossos ouvintes, né, convidar os nossos ouvintes para ouvir essa explanação, mesmo não sendo jurista, mas se você é um jurista que está aí do outro lado e quiser também mandar alguma mensagem para nós futuramente, dizer, olha, não, vocês erraram aqui, o caminho é nesse aqui, perfeito. Nós estamos aí, né, abertos para debater. Nós estamos provocando, na verdade, aqui mais um debate. Um debate público. Um debate para que o povo possa saber. Nós somos apenas, assim como o Rodrigo falou ainda há pouco aqui fora, né, que nós estávamos conversando, nós somos uma pequena centelha que está se acendendo para ver se conseguimos ampliar esse fogo, né, vamos assim dizer, simbolicamente, para que o povo venha tomando mais consciência do que está acontecendo. Tá bom? Mas o Rodrigo vai falar agora. Rodrigo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos os ouvintes da Rádio Parque, agradecer ao Paulo essa oportunidade para que nós possamos nos informar mais, né, discutir, debater do que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo em todo esse espectro político do Brasil. Como tu falou, né, está meio complicado as coisas, né? Então, nós não estamos aqui nós não estamos aqui para combater o Estado democrático de direito, né? Muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui para pedir democracia, pedir que as leis sejam cumpridas, né, Paulo? E esse projeto de lei 2720 é exatamente uma oposição a tudo isso. É uma oposição ao Estado democrático, é uma oposição ao Estado democrático de direito, né? Então, nada mais importante de que nós começarmos
uma discussão pública, um debate público com este projeto de lei. Como o Paulo disse, já foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais, né? E agora a tramitação dele, todo mundo pode entrar, isso é importante, Paulo. Todo mundo pode pegar o seu celular, o seu computador, entrar no site da Câmara Federal, no caso, né, dos deputados federais, e aqui acompanhar a tramitação de todos os projetos, PLs, né, emendas, tudo que for. E o Senado e os senadores, porque que agora, na verdade, é uma corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo. Contra o tempo por quê? Porque ela já passou no Congresso. Tá? Então ela vai para o Senado. E agora no Senado vamos torcer, né, e contar que os senadores sejam mais coerentes e não sejam apenas uns carimbadores de leis que chegam à mesa deles, né, dando aval para tudo que chega lá. Na verdade, eles têm uma prerrogativa maior, né, e eles são um freio contrapeso, né, aí dos poderes. Né, inclusive, eles têm poder até sobre o Supremo, é o único que tem o poder sobre o Supremo, e que eles barrem essa lei, ou eles estudem bem essa lei e ver se realmente ela tem fundamento e ser aprovada. Sim, Paulo. Essa lei já começou errada, né? Já começou errada. Essa é uma lei que, quando entrou em tramitação, agora, quarta-feira, dia 14, ela já entrou com requerimento de urgência. O que é o requerimento de urgência? Não passou pelas comissões dos próprios deputados, aqueles deputados que são escolhidos para participar das comissões, né, onde seria analisada mais profundamente, debatida. Qual o interesse, então? Já começou, né? Não dá esse tempo para que os deputados analisem. E o que me chama a atenção é que, mesmo sabendo que eles não analisaram a lei a profundo, foi aprovado por quase 300 votos, né? Muito. Foi 118 votos. Né? Só Mais da 118 metade dos deputados aprovaram. Tanto de base governista como de oposição. Exato, muito importante. Né? Então, e aí, depois eu estava vendo aí, Rodrigo, vou fazer um adendo aqui. Claro. Eu estava vendo algumas notícias e alguns deputados dizendo, mas eu votei e não fiquei ciente do que eu votei. Ele mesmo disse isso, né, se declarou. Então, é muito ruim isso aí. Muito ruim. Muito ruim. Porque qualquer lei que vai atingir o cidadão, ela tem que ter um debate profundo. Claro. Por isso, principalmente quando ela vai contra a Constituição, né, que é o direito, liberdade e de expressão, né, que é o Sim. caso que nós estamos fazendo aqui. E que amanhã, se ela passar, ou depois que ela passar pelo Senado, e o Senado carimbar, dizer, não está aprovada essa lei, nós vamos ter que ficar quietos. Porque se nós falar qualquer coisa, porque uma coisa que o povo tem que entender, e a sociedade tem que entender, que você comentar e questionar é um direito. O que não é direito é ofender. Sim. Né? Usar palavras de baixo escalão, essas coisas assim. Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você entender a lei ou buscar através de uma pessoa jurídica e colocar, ou fazer o que nós estamos fazendo. Exatamente. Né? Estamos dando um parecer aqui, e que se tem algum jurista lá vai dizer, vocês não é bem isso que vocês estão falando. Perfeito. A gente vai ratificar e até convidar uma pessoa, né, que entenda para o debate. Nós queremos provocar o debate. Perfeito, Paulo. Nesse meio tempo ainda, enquanto ela não passa. Perfeito, Paulo. Então, como ela não passou nas comissões, é como se essa lei, se as comissões não tivesse... Essa lei não precisasse passar por essas comissões. Então, no meu ponto de vista, aí já começou o erro. Por quê? O que é essa lei, esse PL, um projeto de lei? Não foi aprovado ainda pelo Senado, então é um projeto de lei, 2720. Se você quiser, pegue o seu celular e confira. Está em tramitação. Então, vamos ter esperança que os senadores, que são mais técnicos, né, têm um crivo mais constitucional, que eles possam pensar como nós, que eles possam nos representar. Né? Essa lei se resume na combater a discriminação contra os politicamente expostos.
Né? O que tu entendeu da lei politicamente expostos? Paulo, eles Aí é que está o que da coisa, né? Aí é como se diz sempre. Essa lei, como muitas outras propostas de lei, projetos de lei, são um Kinder Ovo. Sempre tem uma surpresa. Sempre tem uma surpresa. Tem uns jabutis embutido na lei. Né? Essa lei nasceu porque eu estava acompanhando a justificativa da deputada Dani Cunha, né? Dizendo que essa lei é para combater a discriminação dos politicamente expostos nas entidades financeiras. Ou seja, se tu é um político, a entidade financeira, ela não pode, ela pode, mas se ela te negar a abertura de uma conta ou a manutenção da conta, o que seria isso? Manutenção da conta de tudo. Ou tu quer um cartão de crédito, tu quer um crédito, né? Então, a entidade financeira tem apenas 72 horas para dar uma resposta de por que ela negou esse... A negativa da manutenção desse crédito. Perfeito, Paulo. Então, e ainda essa resposta tem que ser técnica. Muito técnica. Aí vem a questão que tu disse, né? Quem são esses politicamente expostos? Aqui, pela lógica, nós pensaríamos... Mas Rodrigo, aqui fala politicamente exposto, ele fala de pessoas que têm cargos eletivos e não instituição. Não somente. Não são esses. Não somente. Então vamos ver. Aqui eles expandiram esse espectro para praticamente todos os agentes públicos que compõem o Estado. Aqui tu tens desde o presidente da República a ministros do STF. Paulo, gostaria de perguntar, Paulo. O ministro do STF o que diz politicamente exposto? Eu não entendo. Sabe? Já começa aí. Um ministro do STF, né, pertence ao Poder Judiciário. Não deveria ter... será que já estão assinando um atestado de que, sabe, tem uma interferência política no STF? No caso específico do STF, ele tem que ter uma conduta ilibada, né? Já começa por aí. Exatamente. Então ele não pode estar incluído nisso aqui. Está incluído. Né? Ele não pode estar incluído. Está incluído. E temos outro. MP, Ministério Público, que teoricamente é o nosso quarto poder, que deve, né, proteger a democracia, né, e nossos direitos individuais e coletivos. Também. Então nós temos aqui procuradores gerais, do MP incluído. Né? Temos também outros agentes públicos, como um reitor de uma faculdade federal. Né? Nós temos aqui também, que também não entendi como assim politicamente expostos, nós temos aqui também generais das Forças Armadas. Até entendo quando eles são chamados a ter algum cargo político, né? Mas quando eles voltarem para as Forças Armadas, já não deveria mais ter isso. Né? Então é um espectro muito grande, Paulo. Mas tem uma surpresa ainda, Paulo. Tem mais surpresas. Se tu é político, né? Tu tem um sócio de uma empresa, esse sócio também é politicamente exposto. Está protegido pela lei que foi criada para proteger os políticos. Sócios, e ele não é ligado à área política, ele é apenas sócio. Então vamos mais. Os teus parentes mais próximos, esposa, filhos, enteados, todos ligados, todos protegidos, ou seja, a entidade financeira vai ter que dar o empréstimo. Se não... Embora tu esteja negativado, isso? Exatamente. Negativado, tu esteja devendo para Deus e todo mundo, né, vamos dizer assim, mais ampla coisa, e tu vai ser, e a entidade vai ser obrigada. E aí o que será das entidades financeiras? E aí vem o papo. Mas tem mais, Paulo. Calma, tem mais, Paulo. Tem mais. Tem muita coisa aí. Então vai. Tem muito gato ensacado aí. Muito. Se tu está respondendo um processo, seja lá qual for, por fraude, desvio,
né? Qualquer coisa nesse sentido também não pode ser negado. Não pode. Se tu foi condenado, por exemplo, na primeira instância, e tu é corrupto, tu roubou, tu desviou, tu é um fraudário, seja o que for, tu foi condenado em primeira instância pela justiça brasileira, o banco vai ter que dar essa resposta técnica em 72 horas, caso contrário ele vai ter que aceitar. Ele vai ter que aceitar tu abrir uma conta, tu pegar um empréstimo, né? Ou seja, se ainda tu é um condenado, mas tá, claro, eu não digo assim, não acabou o processo ainda. Tu pode recorrer. Né? O processo está em... exatamente. Tu pode recorrer novamente, Sim. Então também é obrigado. Né? Então vamos lá. Nós temos os agentes públicos, desde o STF lá, a TCU, Tribunal de Contas, nós temos os familiares, nós temos sócios em entidades jurídicas, ou seja, empresas. Se é o sócio de um deputado, de um senador. E aí, crime. Qual o crime que a gente tem, Paulo? Muito assim, nós precisamos de laranjas, né? Crimes financeiros, que as empresas de políticos lavam dinheiro. Ou seja, abrimos não só uma porteira, né? Abrimos uma comporta. Na verdade, né? abrimos os cofres, né? Abrimos os cofres. O cofre, deram a chave dos cofres para... Mas interessante assim, e o cidadão comum está inserido nessa lei? Não estamos inseridos. Não estamos inseridos. Por exemplo. Então, se eu tiver uma pequena dívida, coisinha pequena, mas estou negativado. O banco É uma coisa lá que talvez seja muito bem simbólica. Eu vou fazer um pequeno relato para vocês entenderem o que é o Estado nesse sentido aí. Eu tenho um vizinho, eu não vou dar o nome. Nós recebemos aqui a rede da água da Corsan, né? Então, eu liguei a minha, tudo bem, não tem problema, está tudo juridicamente tudo certo, né? Não tinha nada. Mas o meu vizinho teve um problema. E eram pessoas idosas, e eu estou falando isso porque eu estava fazendo processos para eles. Liguei para lá e nada, eles não diziam o que estava acontecendo, não falavam que queria ligar a água dele, papá. E eu disse, o senhor não está devendo? Eu disse, não devemos nada, está aqui, a nossa negativa. Aí, vamos lá então, vamos lá no escritório deles. Chegamos no escritório deles, sabe qual era a dívida que ele tinha? Qual era a dívida que tu chuta assim, qual é a dívida que ele tinha? Eles pagaram uma dívida que tinham de uma outra ligação que ficou um saldo, claro. E apareceu depois, eles quitaram, são pessoas honestas. Pessoas honestas, pessoas simples e honestas. Estou falando de pessoas simples e honestas. Adivinha qual é o saldo? Meu Deus, o que Olha, é de centavo até R$1. Eu ia perguntar. Eu ia dizer, é de centavos. 87 centavos. Que absurdo. Vocês ouviram bem, não é 87 mil, não. 87 centavos era a dívida que esse cidadão tinha que impedia dele ligar a água. Duas pessoas aposentadas, receberam salários, né? Tinham condições de pagar. 87 centavos. Para você ter uma ideia do que estou falando aqui. Paulo, esse argumento foi muito bom, Paulo. Esse argumento 87 centavos. Eu fui e disse assim, para aí só um pouquinho. Gera o Pix que eu vou pagar. Eu vou pagar e vou registrar isso aqui. Eu paguei na hora com o Pix ali, porque eles não têm essas coisas, né? Eu pago com um Pix aqui para liberar eles aqui. Porque não tem fundamento. Eu sei que vocês não têm culpa, é coisa do Estado, né? A companhia do Estado. Então está aqui. É ofensivo. E não inclui o cidadão. Não nos inclui. Porque poderia incluir o cidadão que tem uma dívida assim que é simbólica, que é uma dívida, é um simbólico. Paulo, simbólico. 87 centavos, gente, não paga o papel. Paulo, eu sou microempresário há 20 anos. Há 20 anos. Então, a minha empresa não deve nada. Por isso que eu estou aqui colocando a minha cara, aqui eu posso colocar a minha cara aqui. A minha empresa não deve nada. Nada, nunca deveu, nunca. Mas o que acontece com donos de empresas, empresários? Às vezes, nós temos que tirar do nosso próprio, deixar de pagar uma prestação de um carro, de alguma coisa, para pagar as dívidas da empresa, para pagar os impostos.
Os impostos que geram todo o financiamento do Estado que deveria nos proteger, do Estado que deveria garantir os nossos direitos básicos, né? Então isso me ofende muito, porque se o meu nome, eu tenho meu cartão de crédito, está com limite baixo, eu não consigo aumentar o limite do meu cartão. Eu não consigo pegar um empréstimo básico, pessoal, meu. Não consigo. Isso e com a vida em dia, uma empresa em dia, com tudo em dia. Tá? Agora eles criam uma lei na calada da noite, nós vamos voltar para a lei agora, a gente deu um adendo aqui fora do que a gente estava falando para você entender, né, para desenhar mais ou menos assim, né, para fazer um desenho, mas o político que está lá para representar o povo, e principalmente aqueles que estão com a caneta da lei na mão e que tem que ter uma conduta ilibada e não pode ter pendências, esses, se a lei passar, vão poder ter à vontade. E ai de quem negar. Ai de quem negar. Eles vão ser processados, claro, e vão pagar altíssimos valores, né, de indenização. Sim. Mas o cidadão, você não está incluído aqui, não. Não te preocupa que você não está incluído aqui. Não. Tá? Nós estamos fora. Nós estamos fora, nós não somos gente para eles. Uma coisa importante, Paulo, é que... Eu não devo nada, minha conta também está limpa. Ótimo, é desse tamanhozinho assim, é um grão de areia, mas está limpo. Então, Paulo, uma coisa que eu gostaria de esclarecer, é claro, a gente sabe, alguém pode chegar e nos confrontar agora e dizer, não, mas parei, a instituição financeira não é obrigada a aceitar. Sim, ela não é obrigada. Ela tem 72 horas para dar uma resposta técnica. Mas hoje, no Brasil politizado que a gente vive, a gente sabe o que vai acontecer. Isso aqui é só o começo. Isso é uma chantagem, Paulo. Isso aqui é só para você aceitar. É uma chantagem. Depois eles vêm a outra paulada. Aí vão diminuir o tempo que a financeira tem. E sabe que uma financeira, dependendo do tamanho da financeira, ela tem uma cartela de clientes que não consegue atender em 72 horas. Exato. Não, mas aí vão dar preferência pro cara lá, né, como está acontecendo hoje no judiciário, que o Rodrigo chega lá com uma demanda, né, e está dentro da Constituição, o advogado dele fez a petição, está tudo bonitinho, se ele chegar lá, ele fica 20, 30 anos e não recebe uma resposta. Exato. Mas o político chega lá e chega com habeas corpus, chega com isso, chega com aquilo, né, já vai se defender de coisa que nem foi acusado ainda, só porque ouviu falar, e já recebe o habeas corpus. Se alguém falar, já está. Exato. Então, Paulo, nós falamos agora isso, que a instituição financeira, que nós sabemos que a instituição financeira, ela visa o lucro. Assim é. Sim, assim claro, é uma empresa. Abriram para isso, é uma empresa. Esse negócio de ficar contra a empresa aí é a maior burrice que E agora, Paulo, veio uma questão aqui que os senadores têm que se atentarem. Que eu não vi ninguém comentar sobre isso. Né? Mas o que acontece se o banco, a instituição financeira, é praticamente chantageada a aceitar, a ter que liberar um crédito que ela não sabe que vai receber de volta. O que vai acontecer? Juros altos. Nós queremos, por quê? Porque a instituição tem que analisar os riscos. E qual é o resultado da instituição? Ela aumenta os juros. Está tudo ligado ao risco, ao fator de risco, né? O fator de risco. Né? Então, hoje a gente escuta essa narrativa de que o Banco Central não baixa os juros e que ele é culpado pelo Brasil não tá acelerando a economia. Né? Então, o que acontece? Isso aqui, senadores, esse PL vai fazer com que o Banco Central suba os juros. Ou então, que seja repassado para nós. Mas eles já estão querendo tirar a autonomia do Banco Central. Hoje eu vi um vídeo de uma manifestação para derrubar o presidente do Banco Central, porque ele está com o pé calçado. E não é da turma e ele está com o pé calçado. Eles querem derrubar ele. Né? E aí, se derrubar ele, isso aqui vai ser um mel no chupeta para essa turma aí. Esse é um argumento de que o presidente do Banco Central está certo. Porque o Estado brasileiro tem que fazer a sua parte também.
Não adianta nós trabalharmos, porque cada vez que nós saímos para trabalhar, nós estamos financiando esse Estado brasileiro. Esse mesmo Estado brasileiro que está criando essa PL, que aprovou na Câmara dos Deputados Federais essa PL. Direito para quem deveria ter deveres cumpridos. Exato. Está dando direito para quem deveria ter deveres cumpridos. Agora, um presidente do Tribunal de Contas, com nome sujo, se ele não tem nome sujo, ele não está interessado nessa lei aí. Ele não está interessado. Eu não estou interessado nessa lei, porque eu não tenho meu nome sujo, não estou interessado, nem estou incluído nela também. Agora, por quê? Aí tu pega aqui o nome Sandra Dani Cunha. Cunha vocês conhecem porque já é um sobrenome muito famoso aí. Será que ela está, através dessa lei, protegendo um grupo? Exatamente. Mas eu acho que deve ser isso, porque já que é um grupo grande e já muito antigo na política, né, inserido na política, aí, já em estados e municípios e até no governo federal. Isso aqui, o Estado está se blindando contra nós, cidadãos. Eles estão se blindando, porque tem mais coisa aqui. Isso aqui é como nós falamos. Tá, mas eu queria voltar àquele ponto de que não passou pela Comissão de Finanças e Tributações, porque dizem que não era necessário. Só essa argumentação que a gente já debatemos agora, essa de que os juros vão aumentar, aí vai ser repassado para nós, cidadãos. Aí sim nós vamos ser atingidos pela lei. Aí vamos ser atingidos pela lei, negativamente. Indiretamente nós vamos ser atingidos pela lei. Enquanto eles vão ter o benefício, o Estado vai ter o benefício, os agentes públicos vão ter o benefício e nós vamos ficar com o malefício. O público, que somos nós, vamos ficar com o malefício da lei. Entenderam? Entenderam por que nós estamos acendendo a centelha? Para que você... uma luzinha que está aí dentro de você, que você gosta também. Cara, tem gente que não quer nem saber, acha que não quer, mas só que depois ele paga. Eu sou cidadão comum. Vai pagar os juros. Eu só compro coisinha para comer. Cara, quando tu compra um papel higiênico, você está pagando o que eles estão fazendo. Exatamente. Então, não é verdade? Com certeza, Paulo. É um pouco... dura assim a colocação, mas é para você entender. Sim, nós precisamos de uma mudança de atitude, Paulo. O brasileiro precisa de uma mudança de atitude. Né? Nós precisamos defender o nosso ponto de vista. O Estado nos serve, não se serve de nós. Sim. Então isso é muito importante. Esse PL aqui é o exemplo do Estado se servindo de nós. Se aproveitando de nós. Está aproveitando dos nossos impostos, né? Então, Paulo, uma coisa aqui que nós voltamos. Então, não passou pela comissão, que deveria ter passado, porque tem tudo a ver. Né? Porque certamente esses deputados que votaram, e alguns já estão arrependidos, já foram para as redes sociais, já estão vendo a repercussão negativa, né? E eles correm ligeiro para se desculparem, né? Porque eles sabem que depende do voto do cidadão. Mas não muda o voto, depois de votar. E hoje o cidadão... tem muita informação na mão. Se não tivesse, nós não estaríamos aqui, porque não ia adiantar nós ficar falando, né? Exato. Essa informação vai estar nas suas mãos, porque essa PL, porque os meios tradicionais de mídia não estão dando ênfase para isso aí. Exatamente. É outra coisa, que era um dever da mídia, que tem um grande alcance, alertar o cidadão. É um dever, porque a lei não foi aprovada, eles não vão estar cometendo crime nenhum, como nós não estamos cometendo crime por comentar essa lei, e tentar abrir os seus olhos para que você fale com o seu senador, mande a sua mensagem através do e-mail dele, ou se tem telefone, WhatsApp, sei lá o que você tem de contato, passa para ele, diz, olha, estude essa lei, barre essa lei, porque isso aí não tem fundamento. Não. O que um juiz de primeira instância, ou de segunda instância, terceira instância, ou Supremo precisa de uma lei dessa? Estão dizendo para mim que ele pode ter o nome sujo e que ele está precisando de um cartão de crédito e não estão dando para ele. Mas calma, Paulo, tem mais. Tem mais. Tem mais. Os politicamente expostos, se tu tiver um relacionamento público, ou seja, se tu tirou a foto com o prefeitos estão inclusos, vereadores estão inclusos. Se tu tirou uma foto que tu diga, ele estava no meu aniversário,
e tu teve o teu empréstimo, porque estava com o nome sujo, seja o que for, estava lá, teve o teu empréstimo negado por uma instituição financeira, ele pode mostrar a mídia social e dizer, ó, publicamente eu tenho um relacionamento com ele, está aqui, ó, o público viu eu no pé. Ah, essa tem pessoa essa. também está inclusa. Caiu os butiazinhos do bolso. Melhor, tem mais, tem mais. Essa lei vale se tu está exercendo o cargo, né, eletivo de prefeito ou de vereador. Então, o povo, nós, cidadãos, falamos, não vamos votar nesse cara. Né? Ele não foi reeleito. Ou ministro do STF, seja o que for. Essa lei vale por 5 anos. Para ele que não atingiu a meta de ser eleito. Que não é mais um agente público. O agente público. Não é mais um agente público. Vale se estende por 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, essa lei, falando bem no português, ela é imoral. Perfeito. Imoral. Ela não é moral. E aí, não tem moralidade nenhuma, posso falar uma porque coisa? proteger uma pessoa do grau que eles estão protegendo, com o grau, como eu digo, que deveriam, como eu já falei, ter seus nomes limpos para estar representando. Como é que eu vou ser espelho de alguém, se eu sou um espelho sujo, e vai refletir uma imagem, o cara vai olhar, mas eu estou todo sujo. Mas é o espelho que está sujo, não é você. Esses agentes públicos, Paulo, são o exemplo para os nossos filhos. Mau exemplos. Não, exato, mas são exemplos. Hoje. São exemplos. Hoje eles são maus exemplos. Se ele agir de forma, dessa forma que estão agindo aqui, são maus exemplos. Mau exemplo. Né? A esperança é que alguém, senadores, levem isso ao debate. Levem isso ao debate. A um debate sério, constitucional. Estou falando uma coisa muito importante, imoral. Artigo 37 da Constituição Brasileira de 1988, né? Diz que qualquer atividade administrativa de um agente público, né, ela tem que ser moral. Ela tem que ser moral. Ética e moral. Ética, moral e impessoal. Uau. Impessoal. O que é impessoal? Que não pode, isso aí é pessoal. Não, então, o que é impessoal? O que tu entende por impessoal? Eu não posso fazer nada que tenha algum retorno pessoal, né, ou discriminatório. Então vamos trocar a palavra impessoal por fins, né? Então tem que ter um fim, já que não é pessoal, tem que ter um fim que é público, que somos nós. Somos nós. Deu, não precisa mais nada. Só aí um senador com coragem já acaba com essa lei só nesse artigo 37 da Constituição Brasileira. Com certeza, é só querer e expor. Né? Exato. E é só usar o argumento. Né? O que o juiz do Supremo precisa de uma proteção dessa? O presidente do TCU precisa de uma lei dessa. Para que o senador precisa de uma lei dessa? Se a Constituição está dizendo que ele tem que ser impessoal e moral. Imoral. Moral e impessoal. Impessoal está lá para servir e não para ser servido. Eles estão legislando em causa própria. E isso também... Isso é um resumo. Isso é imoral. É imoral. Imoral e é pessoal. E antiético. Antiético, imoral e antiético. Mas tem mais coisa. Né? Então isso aí é apenas o começo. Essa é a narrativa da nossa querida Dani, né, Cunha, porque para passar essa lei, combater essa discriminação das instituições financeiras. A questão que está uma interrogação, que discriminação? Porque discriminação é quando um cidadão não deve nada, ele está limpo na praça, ele é uma pessoa que não tem... mas ele não tem grandes valores, assim, não movimentou grandes valores, mas ele quer um empréstimo. E a instituição nega, porque ele é uma pessoa que não tem grande movimentação, mesmo que o empréstimo seja dentro da linha da movimentação dele, e isso é discriminação. Agora o camarada está sujo, que nem um pau de galinheiro. Isso não é discriminação. Não, isso é normal. Onde é que vai parar? Então, onde é que vai parar? Daqui a pouco chega para mim, fulano, tu me empresta do teu dinheirinho aí, do teu suadinho aí, que eu quero um empréstimo aí. Eu disse, olha, eu não te empresto não. Tu está me discriminando, eu vou te processar. Não precisa ser instituição não, apesar que eu não sou banco
E não sou agiota, né? Porque quem faz isso é agiotagem, né? Mas daqui a pouco o cara está precisando de uma emergência lá, né? Uma emergência, tu tem dinheiro emprestar para ele, eu não vou, porque tu está devendo aí na praça. Não, e o engraçado é que na justificação, que são as últimas folhas, você pode baixar essa PL. Pode baixar essa PL. Você vai lá, ela vai estar em PDF, seja o que for, .doc, HTML, você pode baixar. Não, na justificativa, ela justifica que é para... Ela justifica, eles têm coragem de usar o artigo 5º da Constituição Federal, em que todos são iguais perante a lei. Mas se todos são iguais perante a lei que vale para nós, deve valer para eles. Não criar uma diferenciação. Aqui eles estão criando, na verdade, não igualdade, eles estão criando diferenciação. Então, já não é constitucional novamente. Eles já estão protegendo as costas do Chico e deixando a lenha pegar no Francisco. É mais ou menos assim, numa expressão mais, não é vulgar, mas assim, mais popular, assim para a gente entender. Quer dizer que, para eles vale, para nós não. Eu esqueci de falar também, Paulo. É multas de R$2.000 a R$10.000, né? Para o agente da instituição que assinou, o gerente, o diretor, seja o que for, o CEO, né? Mas tem mais, de 2 a 4 anos de prisão. 2 a 4 anos. E aí eu digo, qual é o objetivo? Acabar com as instituições. Chantagem. E estatizar, e fazer o quê? Estatizar a parte financeira. Agora... Estatizar. O que é estatizar? É o Estado tomar conta. Eu empresto para o Rodrigo se eu quero, porque ele é bonito, eu dou dinheiro para ele e pronto. Obrigado, Paulo. O Paulo é feio, ele não vai levar meu dinheiro, não vou dar de emprestar dinheiro para ele. E aí eles cobram o que eles querem e tu tem que te ajoelhar nos pés deles para receber alguma coisa. O que incomoda, Paulo, é que que nem tu disse, estão pegando o poder e colocando todos na mão do Estado, né? Estatizar é a pior coisa que existe. Só que nós vivemos numa república. As pessoas que declararam, né, que a nossa república, na verdade uma república que ainda não foi aplicada, né? Eu acho que o principal argumento de uma república é descentralizar o poder. Que, tu tinha lá um imperador, tu tinha lá um monarca, um rei, seja o que for, né? As pessoas sentiram, não, mas para aí, o poder tem que ser dividido, né? Então, esse é o principal fundamento de uma república, né? Então, para mim, isso é um crime. Ou vamos transformar no quê, então? Nós somos uma república ainda? É uma pergunta que eu faço para você. Você já se questionou? Nós somos uma república? Né? Se o poder está ficando todo na mão do Estado. Melhor, república democrática. Aonde tem a democracia, se o cidadão não vai poder falar? A democracia não dá liberdade para você trabalhar, não dá liberdade para você gerar riqueza, sem o Estado interferir. E aí, Paulo, aí vem uma questão agora mais séria ainda. Mais séria. Como eu te disse, nós estávamos falando da narrativa das instituições financeiras, né? Que vai nos trazer juros, né? Que vai passarem as contas para nós. Se passar a PL não é narrativa, é fato. Não, é fato. Não, mas não, narrativa eu falo porque a Dani Cunha, ela usou essa argumentação. Só que aqui tem um jabuti. Como eu disse, não sou jurista. Tu também não é, né, Paulo? Então, se eu estou falando alguma bobagem e tiver algum jurista nos ouvindo, por favor, dê o seu contraponto. Né? Até porque nós possamos evoluir. Porque nós estamos aqui para evoluir. Né? Estamos aqui para evoluir, aprender, nos educar politicamente, né? E informar. Né? Então, mas aqui, olha só essa parte, Paulo. Olha essa parte da lei. Essa lei tipifica os crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas. Isso não está falando de sistema financeiro. Isso está falando que aquela reclusão de 2 a 4 anos, isso está falando que aquelas multas de 2 a 10 mil reais vão servir. Agente financeiro. Lembra da PL da censura lá? Essa é um fragmento, isso é um fragmento da PL. Não passou aquela, não vai passar, porque foram mexer com quem? Com as Big Tech, né? Eles não aguentaram o tranco e agora estão fragmentando. Como tudo. Largando em pequenos fragmentos. E aí tu diz, não, mas aqui isso é discutível. Mas o que é discutível nesse país que não vai a favor deles? O que é discutível? Não, eu já começo, Rodrigo, que o fato é
criar uma lei para proteger politicamente discriminados, expostos, aliás, expostos, sendo que são pessoas que devem ter condutas, eu vou repetir de novo, vou ser um papagaio repetindo, porque o repórter não deve ser papagaio, né? Mas eu não sou aqui em qualidade de repórter, nós estamos aqui em qualidade de debate. Pessoas que devem ter a sua conduta acima de qualquer suspeita. Exemplar. E aí estão assinando, estão dizendo que eles são, para a nossa sociedade, jogando na nossa cara, que lá tem um monte de gente, olha, vamos separar porque tem gente honesta, com certeza, tem muita gente que é séria, que tem suas coisas tudo em dia, bonitinho. Os que votaram contra isso. Eu acredito que uma maioria, isso aqui está vindo em função de minorias. Exato. Até se fosse maioria, ia descer até a população, até a sociedade, né? Ia colocar pautas ali de como essa instituição poderia se precaver, se proteger, também porque a instituição tem que se proteger, né, dos maus pagadores. Qual é a instituição que vai aguentar? E qual é a seguradora que vai assegurar o capital de uma instituição se ela não pode barrar o mal pagador? Exatamente. O cara vai quebrar. O seguro não vai querer bancar isso aí. E outra coisa, e se bancar, nós vamos pagar. Agora, Paulo, tu falou uma coisa muito importante que eu não tinha pensado, né? Outra brecha. Tá. As instituições privadas, elas vão quebrar. Ou vão repassar para nós os juros. Vai ficar o quê? Vão simplesmente deixar de existir. Não? Vão ficar as instituições estatais. Antes de quebrar, eles vão salvar o capital que tem. Vai ficar o quê? As instituições né, estatais. E aí, imagina, o político vai chegar e vai dizer, me vê aí, pouquinha coisa, porque eles falam pouquinha coisa. Né? Um milhão de reais é não, um milhão de reais na política não é nada. Me vê um bi. Me vê um bi aí. Eu quero comprar um jato novo. Quero comprar um jato novo lá. E como a instituição é uma instituição... senadores, por favor, ouçam isso. Como é uma instituição estatal, o que vai fazer? Vai vir dinheiro direto do cofre. Vai direto, porque o cofre que tá público, lá, do bolso do cidadão, não é do cofre, do bolso do cidadão que vai sair esse dinheiro. E como fica daí um politicamente exposto, que tem que dizer não para outro politicamente exposto? Dani, por favor, Dani Cunha, responda para nós. Dá uma analisada nessa Responda para nós como vai ser. Nessa tua ponderação, nas tuas colocações aí, né? Porque se o cara tem uma dívida, ele não vai poder moralmente cobrar a dívida do outro, porque a lei está esbarra na lei. Não, e dentro de uma entidade financeira pública, o cara que está lá, graças a isso, politicamente exposto. Né? E o político que está pedindo o crédito é um politicamente exposto. Protegido pela lei. Os dois, né? Protegido pela lei. Os dois. Só quem se rala, só quem perde. Vai sobrar sempre vai sobrar para você, cidadão. Para nós, porque é você, cidadão, que está nos ouvindo, não é os grandes... Apesar que eles têm os seus olheiros, né? Hoje nós somos vigiados 24 horas. Né? Nós temos as câmeras de vigilância, porque mais ou menos que nem em Cuba, já tendo em cada esquina, no nosso município, nós temos exemplos. Nós falamos algo aqui numa quinta-feira num programa, Rodrigo. No outro dia, eles não ouvem lá. O pessoal não escuta, não se interessa, que acha que aqui não tem relevância. Mas as câmeras de vigilância foram lá, e eles, às vezes de levar o fato como já levam o distorcido, que é para enxugar. Voltamos a... Não, então... Mas é importante o que você falou. Porque nós temos que estar ciente de que esse sistema lá de cima... Por quê? É um pouco ilógico nós estarmos debatendo algo lá do Congresso Nacional, né? Porque o certo seria nós cuidarmos primeiro de nós, depois da nossa família, que é a primeira célula social, e depois do nosso município. Certo. E assim criar uma base, né? Para que um dia apareça alguém lá em cima honesto e que possa ter condições de governar, porque hoje ninguém tem condições de governar lá em cima, se não jogar o jogo. Ou seja, aquele sistema, mas é importante a gente debater isso, até para as pessoas saberem o que está acontecendo lá em cima. Isso aqui, na verdade, é algo de urgência. É urgência. Não daria esse primeiro debate que nós estamos promovendo, que para você saber, nós estamos primeiro
primeiro vídeo que nós estamos gravando, né? Porque nós não vamos focar tanto em Brasília, Sim. mas se tiver uma coisa de urgente é que nós enxergamos e que estamos vendo que não estão levando para os cidadãos visualizar isso, nós vamos também fazer isso aí. Vamos fazer um vídeo, vamos gravar, vamos botar nas redes para o povo dar uma olhada nisso aí. Mas nosso projeto, né, vamos falar um pouco do projeto aqui, Sim. é cuidar da nossa base. Nós conversamos outro dia, né, Rodrigo? Sim, vamos ir um pouco fora aqui para nós dar uma quebrada se deixar mais, para o pessoal não ficar muito cansativo, né? Sim. E aí o assunto dá uma variada. Nós conversamos, né, nós vamos começar a trabalhar e criar um grupo que trabalhe a base, desde o nosso bairro até chegar ao executivo do nosso município, e dali as coisas vão subindo por natural. Do micro Nós pro temos macro. 5.700 e poucos municípios, se eu não me engano, no Brasil. É. Se todos os municípios tiver uma célula, grupos, né, para fiscalizar, porque nós não podemos só delegar. O que aconteceu? O que está acontecendo? Nós delegamos para eles e esquecemos eles. Exato. E eles fazem questão que você esqueça eles. Claro. E enquanto eles fazem uma festinha aí para dar uma lambuzada em você, para você ficar faceiro, dar uma dançada, né? O famoso pão e circo. Exato. Tá? O famoso pão e circo está voltando. Essa moda do famoso pão e circo. Claro, porque está voltando. Né? Tá mais claro que a luz do dia aqui na nossa região. Né? Tá mais claro que a luz do dia. Tá? E enquanto que o município tem um monte de problemas aí. O Brasil inúmeros. inteiro, né, Paulo? O Brasil inteiro. Né? Demanda é que não falta. Com certeza. Exato. Mas, Rodrigo, voltando para o assunto. Mas que eu ia concluir aquela hora. O sistema tem tentáculos aqui. Aí é exatamente o que você está falando. O sistema, ele tem os seus tentáculos que vêm até o nosso município, até o nosso bairro. Até o nosso bairro. Até o nosso bairro. Então isso aí é uma coisa, é uma verdade, é um fato. É um fato. Então, nós temos que lutar. Nós temos que, de alguma forma, deixar-nos claro que eles não podem se aproveitar. Não podem se aproveitar de nós. Nós pagamos. Né? O dinheiro que está lá nos bancos estatais não é do Estado, não é do político, não é do presidente que você votou. O dinheiro que está lá é nosso. É nosso. É nosso, é seu. Exato, nosso, né? Nosso como cidadão, como nação. Né? Eu tenho uma outra aqui, ó, uma coisa engraçada. Tu lembra, Paulo? Vocês também, né, nossos ouvintes, vocês lembram de escândalos de corrupção envolvendo tesoureiros de partido político? Foi muito, mas olha, muito... Então. Até admirado que divulgavam, né? Alguma coisa, mas só mais aquelas coisas mais light, né? Posso ler uma coisa? Mas a gente sabia, né? Ficava sabendo... Posso ler uma coisa? Pode. Posso ler? Politicamente expostos? Tá, Os presidentes e tesoureiros nacionais ou equivalentes de partidos políticos. Perfeito. Tá? Bem desenhado. Né? Aqueles que carregaram o dinheiro nas cuecas. Lembra de um cidadão aqui do estado que trouxe 11 milhões e enfiaram? Que isso era pouquinho, porque na época 11 milhões era muito dinheiro, né? Está blindado. Está blindado. Está blindado. Tá blindado. Aquele cidadão, ele negou ainda teve a cara de pau de dizer que foi só 1 milhão. E qual é a diferença que ele rouba 1 milhão e rouba 1 milhão? Para eles não é nada, né? O crime é o mesmo. Para eles não é nada. O crime é o mesmo. Não. Não foi só 1 milhão e 500. Não, foi troco. Foi troco. Gente conhecida aqui próxima aí, que a gente sabe quem é. Mais um? Quer mais um? Quer mais um? Mas aí eles são os políticos politicamente expostos. Nós não vamos poder nem falar. Não vamos poder questionar eles. Não? Não podemos. Por quê? Nós vai proteger também. Exato. Se falar mal, que eu quero dizer, que eles querem dizer, eles usam falar mal criticar como um pejorativo. Criticar. Fosse falar pejorativo. Não, falar mal é colocar o fato do que está acontecendo. Para eles é falar mal. Fato. Não, isso que é fato. É escrito. Para isso é falar mal. É fato. Tá? Não, porque não tem nada hoje, em certos grupos políticos, que a gente possa falar, Rodrigo, de mal, que seja pior do que eles estão fazendo. Não. Eu não consigo imaginar coisa pior do que eles estão fazendo. Posso fazer uma dentro, Paulo? Pode. Tu imagina, isso aqui, como nós falamos, não é interesse público.
eles estão legislando para eles mesmos, ou seja, pessoal, já está inserido em tudo contra o artigo 37 da Constituição Federal. Está ali, tudo contra. Impessoalidade e moralidade. Tá? Perfeito. Né? Paulo, tu conhece? Me desculpe, você que é político, me desculpe. Me desculpe. Mas ele está na chuva para se molhar. Tu conhece algum... isso é perfeito. Porque aqui diz discriminação dos politicamente expostos. Mas tu é uma pessoa pública, um homem, uma mulher pública, tu escolheu isso. Tu escolheu isso, entende? Tu escolheu. Mas agora vem a questão, né? Tu conhece alguma classe no Brasil, fora o crime organizado? Olha, não sei, ele está pau a pau, entende? Que mais faz desvios ou mais corrupta, não estou dizendo todos, estou dizendo coisas, estou dizendo fatos que já foram julgados, já foram comprovados, como na Lava Jato, entende? Que sejam mais corruptos e façam mais desvio do dinheiro público do que a classe política? Não existe. E isso aqui serve para quê? Isso aqui serve para quê? Não existe. Está blindando. O único que tem alcance ao dinheiro público são eles? Exato. Não tem. Eles estão ali para administrar o nosso dinheiro. Eles estão ali para cuidar. Eles estão ali para zelar. Eles estão ali para não deixar roubar. São os guardiões. Tem os guardiões da lei, da Constituição, os guardiões da sociedade, né? Os guardiões da saúde, os guardiões de todas aquilo que envolve a vida do ser humano. Mas eles fazem... a máfia de sanguessuga, quem é que lembra? Máfia das ambulâncias, quem é que lembra? O que é a máfia da sanguessuga? Era com relação a desvio de verbas para o... Coleta de sangue? Para negócio de sangue, para as coisas, né? Se chamava máfia de sanguessuga. As ambulâncias e outras tantas máfias se criou nesse país. Então, Paulo, olha só. Aí nós falamos daquela narrativa que tu falou ali, você não vai poder cobrar o seu vereador na rua. Quer ver só, então? Injuriar alguém, né, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, somente em razão da condição de pessoa politicamente exposta, ou que figure na posição de parte réu de um processo judicial em curso, ou por ter decisão de condenação sem trânsito em julgado, né, proferida a seu desfavor. Ou seja, você foi condenado em primeira instância, você não pode dizer, olha, por favor, você me representa, você é um exemplo para o meu filho, você, né, faça a coisa certa, seja honesto. Ele não entendeu. Ainda digo mais, se tu pegar o número do processo e falar esse número de processo, vai cair nesse... Vai cair aqui. Aí, Paulo? Vai cair aqui. Tu não está falando mal, tu não está injuriando, tu está trazendo um fato, por isso que eu digo, é fato. É fato. Está lá o processo. É fato. São 8 Está o processo, está correndo fato, o processo. De fato. Desfavor. Mas tu não pode falar isso aí. Se você falar, tem que ficar quietinho. Ficar quietinho, sabe por quê? Porque ele vai se apresentar no povo como uma pessoa limpa. Para a maioria da sociedade, ele vai se apresentar como uma pessoa limpa. Porque ninguém vai poder dizer que ele está sujo. E sabe o que te espera? Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Para quem falar. Para quem falar. Mas para quem fazer, não. Não, para quem fazer não. Para quem fazer vai ter crédito. Quem fez vai ter crédito. Vai ter crédito liberado. É irônico. Né? É irônico, não, né? Não, é irônico, Paulo. É irônico. Para quem fizer a malandragem, para quem desviar o dinheiro, para quem pegar o dinheiro público e, né, o empréstimo da empresa lá, né, financeira, e não pagar, e a financeira não negar um novo empréstimo, essa vai ser punida. Mas para quem faz a sujeira, não. É isso que a lei está dizendo. Ouvinte, vocês querem mais uma? Paulo, quer mais uma? Não, vamos ver, vamos colocar, porque o negócio aqui é esclarecer. 8 páginas de um crime contra o cidadão. Né? Quer mais um? Quer mais um? Negar ou obstar emprego em empresa privada,
somente em razão da conduta de pessoa politicamente exposta ou que figure na posição do réu, tudo aquilo que nós vimos. Ou seja, a empresa privada, eu tenho uma empresinha lá, né, empresa familiar, né? Trabalhei, meu primo, minha esposa, meus filhos, né? Tá, beleza. Chegou lá o filho de um vereador e procurou a narrativa, combater o preconceito contra as pessoas politicamente expostas em relação às instituições financeiras. Já chegamos aqui na PL da censura, né, porque nós estamos incluídos, você está incluído aqui, né, você está incluído aqui, né? Nós já chegamos também nos juros, no aumento dos juros. A nossa balança aí que deve haver. No nosso carro, nas nossas prestações, em tudo que você compra, vai ter que ser repassado para alguém esse prejuízo que as instituições financeiras vão ter. Chegamos a isso, né? E vimos essa classe, o quanto foi esse espectro dos politicamente expostos, como se expandiu, mas não, isso não. Provavelmente você também não, se você é casado com um político, se você é parente, amigo de um político, ou é sócio, você sim, mas nós não. Né? Nós, que somos a maioria, que somos o público. Eu acho que aí vai forçar uma coisa, Rodrigo, nós se associar aos políticos. Boa. Criar uma associação dos políticos, convidar para os aniversários. Posso usar dentro? Por favor, vereador, se você estiver, ou prefeitos, ou seja o que for, ministro do STF, né? Olha, eu tenho um filho de 18 anos, hein? Se você tiver uma filha aí, né? Vamos fazer um casamento aí, porque eu estou precisando investir na minha empresa. Voltar à tradição judaica, né? Eu tenho um sonho de ter uma pousada aqui no parque, de contribuir, sabe? Com a pousada, com o parque. Nós, sabe, me conhece, sabe que eu estou desenvolvendo projetos para a criação de galinhas, piscicultura, né? Mas não andam, porque não tem de onde sair o dinheiro. Mas se eu for um politicamente exposto, eu vou conseguir dinheiro para tudo isso. Para tudo isso. Perfeito. Sem se preocupar em pagar, porque a instituição não vai poder te processar. Perfeito. Ele não vai poder, porque ele é politicamente exposto. A lei já vai dar uma garantia que ele pode pegar o dinheiro e não ser processado. Porque se eles não me derem... Ele já vai pegar sabendo... Se eles não me derem o dinheiro, se eles mandarem uma resposta técnica perfeita, né, que diga, não, está devendo, não pode, eu ainda vou chegar e vou criar uma narrativa. Eu vou para a rua dizer, olha o senhor, sei lá, quem vai ser o seu argumento, o sogro do meu filho, quem vai ser o sogro do meu filho, olha, eles me humilharam. Eu falei que era seu parente, eles disseram, esse ladrão, ele está condenado. Não, e eles... E a narrativa, né? Não, a narrativa, porque nós vivemos de narrativa hoje. Né? As pessoas vivem de narrativa. Vivem narrativa, né? Os fatos, eles já não importam muito para certas pessoas. Certas pessoas, nós vamos sempre colocar, eu sempre gosto de colocar, Rodrigo, porque nós temos pessoas que estão se esforçando para ser honesto. Se esforçando. Exato. Sim, porque é difícil ser honesto. Num sistema onde tem uma parcela grande de corrupção, no caso da política, que hoje, infelizmente, não era para ser assim, eu não era para estar falando assim. Eu queria estar falando aqui, dizendo nós temos um excelente administrador, nós temos excelentes ministros, nós temos excelentes que cuidam das pastas aí, da educação, de todas as áreas da política, né? Eu gostaria de estar, né, melhor, colocando coisas boas que eles fizeram. Exato. Apesar de ter a obrigação de ter feito. Mas sim. Mas seria muito mais orgulhoso para nós teríamos muito mais orgulho de saber que nós tínhamos uma classe que nos representa de verdade, como nós merecemos. Não olha para mim porque mora na vila, que eu acho que eu não mereço. Mereço sim. O cidadão que está aí, que vai ver no seu celularzinho lá, daqui a pouco esse vídeo, né, Rodrigo? Sim, Paulo. E vai ver esse vídeo do Rodrigo aqui, nós aqui, né? E tem um celularzinho lá, já de terceira, quase, da primeira geração lá, de celular, né? Tu tem o mesmo direito. Sim. O mesmo direito de ser olhado, porque tanto a Constituição quanto a Bíblia fala que todos são iguais perante a lei. E a Bíblia diz que Deus não faz distinção de pessoa. Não faz distinção de pessoa. Tá? Agora, cada um escolhe o seu caminho. Aí é a consequência daquela escolha.
Aí já é outra coisa. Exato. Né? O sofrimento, a coisa. E dentro do teu credo religioso também tu tem alguma coisa para nós encerrar nesse sentido. Claro, Né? claro, tem sim. Eu, na verdade, né, Paulo, essa luta que tu disse, para se manter honesto, é uma luta pesada. É uma luta pesada, ainda mais que eu tenho a minha pequena empresa, né? Então eu estou vendo lá pessoas vendendo o mesmo produto que eu fabrico, que eu desenvolvi, que eu tive tempo, vendendo esse produto que veio de mercados paralelos, de roubo e coisas, né? Aí tu pensa muitas vezes, eu também vou comprar então, né? Também vou comprar desses ladrões para poder vender e poder concorrer com essas pessoas. Mas no último caso, na última hora, minha esposa, eu digo, não vale a pena. Não vale a pena. Vou continuar aqui, mesmo que eu continue com uma pequena empresa, com uma microempresa, mas eu vou continuar honesto. Porque eu, como também, né, como a minha filosofia espiritual, nós acreditamos em causa e efeito. Né? E nós acreditamos que todo efeito tem uma causa e que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Não tem uma vírgula que depende de outra pessoa. Tudo, nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Aquela semente que tu planta é a que tu vai colher. E por isso nós estamos aqui hoje. Por isso. Aquela semente que tu planta é que tu vai colher. Não pensa que se o Rodrigo pegar o produto lá, que é de origem duvidosa, e vender, essa semente é uma semente ruim. Ele vai plantar essa semente. Tá? E a geração dele vai colher frutos ruins. Exato. Porque ele não plantou a boa semente. Agora ele plantou a honestidade. Ele desenvolveu o produto dele. Ele desenvolveu o software dele. Exato. Ele criou a coisa, ele estudou e fez isso aí. Né? Não foi barganhar com gente que pegou e copiou ou tirou da mão de alguém na maior. Ele plantou a semente boa. Com certeza, Rodrigo, a geração vai colher o fruto dessa semente. Fico muito feliz, Paulo. Muito. Porque não se planta milho e se colhe feijão. Exato. Isso é lógico. Não precisa ser cristão, não precisa ser crente, não precisa filosofia nenhuma de religião para entender que é lógico. É lógico. Meu espírito. É um desenho que a Bíblia nos deu, Rodrigo. Está ali, é um manual. A semente que tu plantar é a que tu vai colher. É um manual. E ela te dá a opção de te plantar uma semente boa. E agora, tu tem o livre-arbítrio para escolher a semente que tu quer plantar. Tem mais detalhe. Tu tem o direito de escolher a semente que tu quer plantar. Pode plantar a porcaria que tu quiser. Só que tu não vai poder reclamar da colheita que tu colheu. Sabe, Paulo, por que eu estou aqui hoje? Exatamente por isso. Foi muito interessante esse desvio, entende? A gente sempre dá isso adendo para que o pessoal entender, né, Rodrigo? Que a gente não está aqui, a gente tem algo que está maior, superior a nós. Superior a nós. Nós temos aqui um grão de areia, um vaso, como na Bíblia, na Escritura Sagrada fala que a pessoa que leva as boas novas, leva as coisas boas, ela serve de vaso. Ela é um vaso, tu é um vaso. Né? Dentro da tua filosofia, tu é um vaso. Exato. Né? Qual é o valor que tem um vaso de barro? Pega um vaso de barro, não é valor nenhum. Tem que estar mas tu enche ele de joias. Todo mundo vai querer esse vaso. Então, Paulo, é isso que eu ia dizer. Porque qual a argumentação que todo mundo usa? Né? Nós temos aquilo que merecemos. Causa e efeito. Eu acredito nisso. Então, eu não quero mais merecer, eu não quero que meus filhos mereçam esses agentes públicos, esses representantes que nós temos hoje. Desculpa, Paulo, corruptos. Na sua parcela, sim. Não, sim, corruptos. Uma parcela grande ainda. Sim, é uma parcela muito grande. É uma ou parcela então omissos. O que não é corrupto é omisso. É omisso. E tem que ficar calado porque... Omisso. E são incapazes também. E são caçados. Não tem um exemplo aí, um cara que não tem processo, não foi condenado a nada e foi caçado. Não. E mais um detalhe. O segundo colocado, o Superior Tribunal Eleitoral do Estado, esse estado onde correu a Lava Jato ali, Curitiba, deu ganho para um cidadão lá, que foi o segundo colocado. Mas teve o STF mudou. Um cabeça lá, né? Deu um canetaço e não, eu o terceiro. Exato. Para você ter uma ideia como está a coisa. Então vamos nos informar, vamos nos educar politicamente, para que a gente não precise mais
né, Paulo? Que a gente não precisa mais, que ninguém possa dizer, vocês têm o que merecem. Nós não temos mais. Nós estamos mudando isso. Nós, como cidadãos brasileiros, eldoradenses, guaibenses, gaúchos, sei lá o que for, nós temos que ter uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude tem que começar. Porque se não começar agora, graças a coisas como essa, esses Kinder Ovos como este, daqui a um pouco nós não vamos ter mais voz. Não vamos ter mais palavra. Porque não aprovou a PL da censura. Não aprovou porque houve uma pressão popular nas redes, né? Por isso que é importante. Isso aqui saiu na calada da noite. Se isso aqui tem ido para debate... Não passa. As comissões mesmo e de finanças. Hoje 90% da população que é ativa e proativa com a política, que acompanha de perto o que está acontecendo, muitas vezes não sabe. Não, muitas vezes não sabe. Porque foi na calada da noite. Calada da noite. Pegou todo mundo de surpresa. Inclusive os que estavam lá dentro, assinaram, né, achando, pô, isso é uma grande coisa. Depois quando começaram a analisar, pô, isso aqui é imoral. Mas imoral, mas vamos aproveitar uma coisa, Paulo. Vamos aproveitar para, né, todos nós, todos os brasileiros, cidadãos, vamos aproveitar para fazer essa pressão. Porque sexta-feira ninguém trabalha em Brasília. Segunda-feira ninguém trabalha. Essa foi a nossa sorte. Quarta-feira, à noite, 9h40 da noite, sei lá. Foi aprovado muito tarde. Foi das últimas pautas. Né? Foi aprovado muito tarde. E quinta-feira eles já começam a ir embora de Brasília. O Senado não ia ficar para votar. Sim, claro. Até porque tem, né, tem essa rusga do Senado e da Câmara, que a Câmara está mandando os projetos com um requerimento de urgência e o Senado está carimbando. Tem um balcão de... Como é que ele chama lá, que tu vai lá no cartório? No cartório, só carimbando. Né? E o Senado está ofendido com isso. Né? Então a nossa esperança é essa. Me perdoe, os senadores, estão ofendidos por quê? Se vocês têm a prerrogativa de dizer, larga isso aí no balcão, vamos analisar isso aí, depois nós vamos ver o que fazer. Exato. Vamos analisar. Dá uma olhada lá, dá uma vez se realmente interessa ao povo. Isso aqui não interessa ao povo. Não interessa. Interessa a nossa classe. Larga num canto aí, depois nós vamos ver isso aí. Vamos ver o que interessa ao povo. Exato. É saudável se você carimbar lá, ó, aquilo que realmente interessa e venha a beneficiar a sociedade num todo. E sim, aí taca no carimbo lá, já não deixa de pensar duas vezes. Esqueci outra coisa, Paulo. Aqui, também, porque tu é politicamente exposto, tu também, não só em empresas privadas, mas aqui também diz que tu não pode ser negado pelo acesso a, como se diz, a instituições públicas também. Públicas, como escolas, em lugares onde precisa trabalhar. Administração precisa trabalhar. Sim, perfeito. O que te lembra isso? Chega lá, quer um CC lá na escola, não pode. Nepotismo. Eu acho que eu vou me encostar e não... Nepotismo. Nem quero essa semente podre. Lá para jogar no lixo aí. Não, também não quero. Não quero. Rodrigo, nós estamos com... Ótimo, Paulo, ótimo. Vamos ver, nós estamos ali no nosso timer code ali. Já estamos com 12 minutos de gravação. 13 minutos. Então tá. Fechou 13 minutos. Vamos fazer a despedida para não ficar só no 13, né? Perfeito. Perfeito. Eu não sou supersticioso, mas é que esse número representa alguma coisa meio negativa do nosso país hoje. Então, Paulo, eu quero então agradecer. Eu quero agradecer a todos que de alguma forma nos escutaram. Eu quero dizer que isso que eu estou, esse sentimento para pôr para fora, não é violência, não é agressão, muito pelo contrário, isso é uma gana, é uma vontade de ver uma mudança, é a esperança de ter uma mudança, é uma esperança que meus filhos tenham o que a gente não teve, né? Então eu peço desculpa se falei alguma bobagem aqui, uma interpretação errada jurídica, também quero me desculpar se alguma palavra ofendeu alguém, quero me desculpar de verdade, porque nós não estamos aqui para combater o homem ou a mulher. Marco Aurélio, um grande imperador romano, que ganhou todas as batalhas que enfrentou. Ele dizia, não combata o homem,
combata a ideia. O mal, né? A ideia, né? Nós temos que combater essa ideia de corrupção, essa ideia de levar vantagem, essa ideia de governar para si, entende? Tomar lá da cá, só fazer as coisas, levar alguma vantagem. Né? Exato. Mas essa ânsia que tu tem, nós pode ter certeza que nós temos lá uns 50 e poucos milhões de brasileiros com essa mesma coisa no peito aí. Que se acendeu uma chama uns tempos atrás do patriotismo das pessoas, né? Mas só que infelizmente não souberam fazer a coisa certa, provavelmente. Né? Provavelmente não souberam fazer a coisa certa. E não poderiam fazer também no mesmo molde do adversário. Hein? Encontrou barreiras. Né? Mas tudo bem. Mas tem gente que também está com esse... assim, tá? E nós vamos falando alguma coisa que talvez você também gostaria de ter falado. E se falamos alguma coisa que você não gostaria de ter ouvido, você pode ter a opção de ouvir a primeira palavra, desligar o vídeo e não assistir. Você tem a liberdade de fazer isso. Diferente daquilo que é imposto. Nós não estamos impondo a nossa ideia a ninguém. Nós estamos acendendo alguma coisa para você botar em pauta e ver qual é o fundamento e colocar e tirar a sua conclusão e trazer a discussão com seus amigos, com seu vizinho, discussão no modo bom sentido. Quando fala discussão, vamos dizer, vamos brigar. Não é brigar. Não, debater, vamos colocar o termo debater, que sai fora daquela linha do pensamento de que discussão é briga. Né? Debater o assunto. E aquele vizinho, aquele amigo que tu tem, que tem acesso ao senador, pede para ele, olha, não vê isso aí, não tem fundamento, cara, como é que vamos proteger uma classe dessa forma, assim? Não é para o fins público. Isso aí está errado, público. Não pode ser. É pessoal. E é pessoal. Então estão tirando proveito vamos tirar o nosso couro. Exato. Isso é imoral. Vamos tirar andar de 4 pés. Essa PL é imoral. Imoral. É o mínimo que a gente pode dizer. Imoral, criminosa. Criminosa, quase. Então tá, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Obrigado aí por ter acompanhado. Você que acompanhou até o fim, ou pegou um pedaço, ou pegou todo o vídeo. Se pegou lá no final, volta atrás lá, dá uma olhada lá. Vê se tem fundamento, continua assistindo. Né? E se tem um questionamento aí, podemos deixar um contato no nosso WhatsApp? Pode deixar, né? Perfeito, até porque... Então aí você pode ligar então aí para o nosso, ou mandar um WhatsApp melhor, né? Uma mensagem no WhatsApp. O WhatsApp é o 991 41 53 13. Deixa eu só pegar aqui para não dar errado, que esse é um número novo que a gente criou para... Eu tenho mania, já notou que eu tenho a mania de falar para? Não, eu também tenho. Esse é um cacuete, viu? É um cacuete bem esquisito esse aí. Eu vou pegar o número aqui para não dar errado, né? Senão, agora eu nem sei onde é que eu localizo o número aqui, mas eu vou lá nos meus contatos que eu acho ele. Eu quero passar para você aí. Está aqui meu número. Até para tirar uma demanda, né, Paulo? Tirar um assunto que queira que a gente debata, que a gente discuta. Então está aqui o número, ó. Tá aqui o número, eu vou passar para você. Eu não sei porque que esse eu sempre tenho esse para você. É o 991 41 13 53, tá? Vou repetir número por número. 991 4 1 1 3 5 3, tá? Anota aí, se não anotou. Depois aí, se eu fazer a postagem do vídeo lá, eu coloco lá na postagem do vídeo lá. Ok, Paulo. Tá bom? Obrigado, Paulo. Obrigado, um grande abraço a todos então e até o próximo encontro, próximo vídeo.